Mas a gente continua falando sobre economia. A produção industrial caiu 0,7% no mês de agosto. Denise Campos de Toledo. Esse resultado ficou ou não ficou dentro do esperado, hein, Denise? Olha, Tiago, já se contava com uma queda, mas de uma queda menor, de 0,4%. Foi a terceira consecutiva, pega principalmente os bens de consumo, né, os bens duráveis, a queda foi de 3,4% em relação ao mês anterior. E aí nós temos o setor automobilístico, que tem tido de interromper a produção, inclusive por falta de peças de chips, de outros materiais que vêm muito dos países asiáticos. No caso da China, tem as restrições aí em relação ao minério de ferro, uma tentativa de induzir a queda do preço no mercado internacional. E fora isso, há uma preocupação da China agora com a questão da emissão de carbono, não é? Então, ela tem tomado atitudes em vários sentidos em relação a isso. Outros países asiáticos ainda têm problemas com a Covid, interrompendo a produção em fábricas. A gente vê um desequilíbrio entre oferta e demanda de insumos desde o ano passado, muito em função da pandemia no setor internacional. Então, isso afeta, né? Nós temos problemas também relacionados ainda à demanda doméstica, uma série de fatores. Então, a gente vê a indústria com uma dificuldade para decolar, né? Como eu disse, foi o terceiro mês consecutivo de queda da produção. No ano ainda tem um saldo positivo de 9,2%, em 12 meses 7,2%. Claro que essa perda de ritmo traz preocupações pelo impacto que possa ter sobre a atividade de um modo geral. Essa questão relacionada ao desequilíbrio entre oferta e demanda de insumos pode ter repercussão sobre os preços, sendo que o setor também encara outros fatores relacionados à inflação, como a crise de energia, aumento de tarifa, necessidade de reprogramar a utilização também da energia, reduzir o consumo em horários de pico. Então, tudo isso acaba levando a uma reprogramação que é difícil. Agora, o setor industrial brasileiro vem com dificuldades aí de competitividade há bastante tempo, sofre com perda de espaço no mercado internacional, tinha a Argentina como uma grande aliada, país que também enfrenta a crise. O setor automobilístico, a gente vê que o varejo, por exemplo, anunciou uma queda das vendas da ordem de 25%. E isso tem relação também com o que está acontecendo no atacado. De positivo, nós tivemos aumento na indústria de alimentos, esse foi um dos fatores que mais puxaram ainda um resultado um pouco melhor do setor industrial, mas tem uma luz amarela aí, é preciso pensar nas condições para a indústria brasileira ser mais competitiva, o que passa por uma revisão de carga tributária, por melhoria da qualificação da mão de obra, mas essas são questões de longo prazo. Hoje o que está batendo mesmo é essa dificuldade aí de gerenciamento dessa falta de insumos. Nós temos ainda bens de capital com queda agora, sendo que o setor de máquinas e equipamentos foi um dos que apresentaram melhor performance, uma recuperação muito rápida e muito forte, mas puxada mais pelo agronegócio também, a compra de máquinas e equipamentos, né? Perfeito. Agora, Denise, ontem o mercado teve um dia tenso. Qual a expectativa para essa terça-feira? Alguma mudança? Olha, Adriana, em termos estruturais, não. Continuam as mesmas preocupações de sempre, tanto em relação ao exterior como no Brasil. Do exterior, é preocupações com inflação global, mudanças de políticas aí de estímulo possíveis na Europa, nos Estados Unidos, a questão do Federal Reserve cortar os estímulos, há preocupações também com o gerenciamento da questão da autorização para aumento da dívida do governo dos Estados Unidos, aquela novela que depende do Congresso, mas está vinculada a outros pacotes. Tem a situação da Evergrande na China. Então, tem muitas preocupações globais. Aqui no Brasil, a questão fiscal, a indefinição em relação aos precatórios, como o governo vai definir o Auxílio Brasil, qual vai ser a condição de financiamento, se não vai driblar outras regras de teto de gastos. Aí nós temos o gerenciamento da crise hídrica, colocando lá alguns jabutis que vão representar mais custo para o sistema elétrico e custo que sempre é repassado para as tarifas. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, alertou inclusive para essa possibilidade de pressões inflacionárias, esses choques sucessivos de aumentos de preços e mais a questão fiscal acabarem mudando estruturalmente o patamar de preços, o que rebate no dólar, que ontem teve um avanço muito forte. Ele atingiu o maior patamar desde abril, chegando aos 5,44. Hoje, na abertura, ele até ensaiou uma queda maior, agora está quase na estabilidade, nessa faixa dos 5,44, mas tem essa questão de aproveitar as oportunidades. Ontem, as bolsas caíram no mundo todo, então hoje tem uma recomposição, a recuperação das bolsas, teve o problema do Facebook também, que derrubou as ações de tecnologia, hoje elas estão em recuperação na Europa e nos Estados Unidos, então a bolsa aqui no Brasil pode se beneficiar. Tem a questão do petróleo também no setor internacional, a gente não tem nem tempo para falar de todos os problemas que nós temos, né? A OPEP decidiu não aumentar a produção além do que já era esperado, aí a cotação do petróleo sobe, mais uma preocupação aqui no Brasil com relação aos combustíveis e, consequentemente, a inflação.